ter a mentalidade que eu acho de que tudo é possível, de passar em medicina, por exemplo. Tipo, eu sempre tive esse pensamento. Durante o meu estudo, eu pensava, são 180 vagas na USP, por exemplo, uma pode ser minha. Esse pensamento é muito interessante, de você saber que é possível conseguir algo tão difícil, que realmente é muito difícil. Tanto a USP, o FMG ou outra federal, por exemplo. Eu não passei na chamada regular, passei na primeira lista da chamada de espera. Na primeira chamada da lista de espera. Só que quando eu vi o meu nome lá, eu achei que não fosse a lista da aprovação. Achei que fosse somente a lista de espera. Foi um susto. Olha só, e aí deu tudo Bem bom. certo e você já Deu. tá aí. Sim, com a roupa da faculdade, inclusive. Isso aí. E como foi o caminho para passar? Então envolveu vários anos ou não? Como foi? Não, assim, eu demorei 2 anos para passar. Eu formei em 2018, em uma escola estadual. Tipo, eu não tinha inúmeros professores, como professor de geografia. Às vezes tinha um professor de química, por exemplo, sabe? Aí eu saí do ensino médio com muitas lacunas. Aí eu formei em 2018, só que eu não queria, tipo, eu não pensava em cursar um curso como medicina, passar pelo Enem e tudo mais. Eu nem sabia como funcionava assim o processo. Aí eu entrei em enfermagem lá na minha cidade, tipo, era uma faculdade semipresencial. É... Aí na pandemia, lá no meio de 2020, as aulas dessa universidade pararam, tipo, presencialmente, sabe? Continuou só online. Aí eu resolvi trancar essa faculdade. Aí eu estudei uns 3 meses para o Enem 2020 para tentar, com a minha nota do Enem, ganhar um desconto a mais nessa faculdade, que era particular. E aí eu vi que eu passaria em enfermagem, lá na minha cota, lá na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Aí foi aí que eu decidi tentar para medicina. Olha só, então você viu que a sua nota daria para passar na UFBA em medicina, é isso? Foi. Não, não, em enfermagem. Em Só que eu enfermagem. cursava isso. Eu cursava enfermagem lá na minha cidade, e era uma faculdade particular, sabe? Aí, como eu vi que com 3 meses de estudo, basicamente, eu passaria em enfermagem, lá na UFBA, aí eu resolvi tentar medicina. Aí você voltou a estudar e como foi Isso. assim? Você voltou a estudar como? Em casa, em cursinho? Só em casa. É que eu sou da zona rural, sou do interior da Bahia. Interior da Bahia, de uma cidade pequena. Aí eu morava na zona rural dessa cidade. Lá nem tem cursinho. Aí eu comecei em 2021. Eu trabalhava meio período e estudava no outro. Eu comecei assim, sem base nenhuma, sem saber como estudar. Basicamente, tipo, eu não sabia somar fração, por exemplo. Comecei bem do zero. E, tipo, no ano de 2021 foi um estudo bem desorganizado. Tipo, eu não sabia o que fazer. Às vezes eu via teoria, fazia questão. Eram coisas assim, bem soltas. Aí, aí na minha preparação do ano de 2022, foi no ano que eu passei, foi um estudo assim mais organizado. Tipo, eu parei de trabalhar, aí eu fiquei só estudando mais ou menos ali do mês de abril, maio, até o Enem. E aí foi um estudo mais organizado. Eu via aulas, fazia questões, as minhas anotações, provas antigas também. Então estudo mais estratégico assim nesse ano que você passou. Isso, isso foi. Eu ganhei uma certa base com ele em 2021, principalmente tipo em algumas matérias como biologia, geografia. Só que a minha base em algumas outras era muito ruim, como em física, em química. Aí no Enem 2021, nessas matérias que a minha base era ruim, eu consegui ver tudo do zero, principalmente química e física. E alguma coisa da Hum. biologia também. Faltei somente algumas partes ali, que não deu para ver tudo, mas eu vi tudo do zero, basicamente. E você sempre pensava assim na USP ou foi uma surpresa? Quando eu decidi que eu queria medicina, eu comecei a pesquisar. Eu sabia que a USP era muito boa. Aí eu vi que a USP era realmente muito boa, principalmente no curso de medicina. Eu queria estar na USP, porém eu nem pensava muito, pois eu achava que era algo muito impossível, muito distante. Sim. E tá, Aí eu, então algo muito difícil e até assim, imagino que você não conhece ninguém que passou por isso, nem próximo assim. não, não, não. Eu só conhecia algumas pessoas por conta da internet. Via a rotina ali no Instagram, no YouTube, mas pessoalmente eu não conhecia ninguém. Uhum. Ou seja, o importante é sonhar alto, né? Pensar Isso, alto e ir isso. E atrás. tipo, e hoje a internet é uma ferramenta muito boa. Você pode ver como funcionam os processos seletivos, tu pode ver como funciona
a faculdade, por exemplo, e tipo, antigamente era pior. Hoje é tudo muito fácil para você saber como funcionam as coisas. Sim. E aí você foi estudando, e o que que foi difícil nesse processo ou foi tranquilo, assim? Me conta. É tipo, eu estudava, mas eu queria passar, mas eu não tinha assim uma rotina bem fixa, sabe? Eu trabalhava meio período, mas no outro período às vezes eu ficava só procrastinando, não estudava direito. Foi um estudo assim, eu não peguei tão pesado comigo, sabe? Tipo, eu não sei isso, aí eu não me cobrava. O que foi até ruim em um certo ponto. Tipo, eu realmente não me cobrava. Aí no Enem 2022 foi que eu passei a me cobrar mais, eu passei a ter uma rotina melhor de estudos, acordava, estudava, e era isso. Sim. Tá, então a principal coisa foi essa questão da rotina, né, da organização, Rotina, estratégia de com cada certeza. matéria. Sim, sim. Tipo, eu foquei muito em natureza, biologia, química e física, e em matemática também. Agora, por exemplo, filosofia, eu não vi aula de filosofia, tipo, foram poucas aulas de filosofia que eu vi, e de sociologia também, poucas mesmo. Tipo, não dava tempo e também eu via que, pelo menos na prova do Enem, era algo muito interpretativo. Às vezes, se você ter a teoria ali, você não consegue acertar. Tipo, é uma prova que leva em consideração muito o fator de interpretação. Aham, exatamente. E E isso também é muito importante você conhecer a sua prova, tipo, a FUVEST. É completamente diferente do Enem. Tem questões um pouco mais diretas, eu acho. Eu, particularmente, nunca fiz, mas eu já fiz, assim, algumas questões em casa. E são questões, assim, um pouco mais trabalhosas, difíceis e são mais diretas. E no Enem não tem tanto isso. Tipo, o Enem não cobra assim aquelas matérias muito difíceis, sei lá, números complexos, polinômios, mas ela cobra sempre do mesmo, tipo, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, mas às vezes ela faz uma questão difícil com esses assuntos, por exemplo. Então você tem que se adaptar muito ao seu estilo de prova. E eu acho que isso foi um dos fatores assim que me levaram à aprovação. Como eu morava lá no interior da Bahia, eu só podia fazer o Enem. Tinha a UNEB, o vestibular da UNEB, porém eu não gostava assim do vestibular, aí eu decidi fazer somente o Enem. Então, o meu estudo todinho foi direcionado somente à prova do Enem. Tá, então se você fosse pensar, assim, algumas dicas suas, algo que deu muito certo na sua preparação, ou assim, talvez para alguém que está estudando em casa também, no interior de algum estado, o que que você falaria? Tipo, siga boas pessoas no Instagram, no YouTube, conheça assim a universidade que você quer cursar. O curso tem assim, tipo, comece a estudar para o Enem ou para qualquer outro vestibular com a ideia do curso que você quer fazer. Eu gosto muito disso. Se é medicina, direito ou engenharia, por exemplo, pesquise sobre a matriz curricular da sua prova, veja as provas antigas, como ela aborda os conteúdos. Você vai ver que, por exemplo, no Enem, inúmeros conteúdos não caem no Enem e caem em outros vestibulares. Aí você meio que pode cortar esses conteúdos. Ah, o seu cronograma vai ficar bem menor quando você fazer isso. Sim, sim. E como era a rotina? A rotina, vou falar assim, a rotina do ano da minha aprovação, que foi em 2022. Eu acordava mais ou menos ali umas 7 horas da manhã, começava a estudar umas 8. Aí, na época, assim, para eu conseguir a minha base teórica, eu ficava a manhã toda vendo videoaulas. Tipo, eu dividia em umas 4 partes. Tipo, uma parte da aula de física, para aula de química, biologia e geografia, por exemplo. Aí à tarde eu começava a estudar 1h30, 2 horas da tarde, mais ou menos. Aí eu fazia questões. Tipo, eu pegava uns blocos de umas 20 questões do assunto que eu vi pela manhã e fazia à tarde. Aí, quando eu fazia as questões, eu também já corrigia as que eu errava. Aí à noite, às vezes eu descansava ou fazia alguma questão, revisava também. Eu gostava muito de revisar pelas minhas anotações, não eram resumos. Eu não gastei tempo assim fazendo resumo. Durante a aula, eu ia ali fazendo as minhas anotações no tablet e, tipo, às vezes eu lia essas anotações e às vezes fazia alguma lista de questões assim avulsas, tipo, sei lá, em janeiro, por exemplo, eu estudei calorimetria. Aí tá lá em maio, eu vou fazer uma lista de calorimetria só para ver como é que tá a minha base nessa matéria.
tipo, bem avulso mesmo. Sim, parecido com a lista É, Sniper. Então você volta isso. nesses assuntos. Uhum. Imagino que não é uma lista Isso. gigante. Não. Era uma lista assim, de umas 15 questões, mais ou menos, a depender do conteúdo. Às vezes é mais, por exemplo, ecologia. É um conteúdo muito importante na biologia. Pode fazer umas 20, 25 questões. Mas outro conteúdo que não seja tão relevante assim, que não caia tanto, pode fazer uma lista menor. Você fazia essa lista em aplicativos de questões ou em apostilas ou livros? Eu fazia no site estuda.com. Eu gostava muito desse site, tipo, era barato na minha época, eu acho que eu pagava uns 10, 11 reais por mês e, tipo, tem questões de todas as bancas do Brasil. Você pode selecionar as bancas, o ano de aplicação, a dificuldade também da questão em fácil, média ou difícil. Isso é muito bom. E você usava essa seleção de fácil, médio e difícil? Usada, tipo, quando eu ia fazer as questões de um conteúdo que eu não tinha visto ainda, tipo, eu tinha só visto a aula, eu priorizava pelas questões fáceis e médias. Aí, por exemplo, quando era para revisar e era um assunto que eu dominava, por exemplo, ecologia, eu buscava priorizar as questões médias e difíceis, tipo, já não precisava fazer aquelas questões fáceis. Olha só, isso é legal. Então, ou seja, Era primeiro contato, fáceis e médias, isso, e aí revisão, difíceis. médias e difíceis. Uhum. Aí, caso você, mesmo na revisão, você viu que não domina aquele conteúdo direito, tu pode voltar na base. Pode ver uma videoaula bem curta, uma apostila, ou fazer algumas questões fáceis. Uhum, legal. E aí você ia seguindo dessa forma com todas as matérias. Isso, isso. É, teve algumas matérias que eu não estudei, tipo Não, literatura. não, sim, assim, a naturezas e matemática, mas aí Ah, essas isso, aí às vezes. você descartou, então ou estudou menos, Pois, literatura, filosofia, isso, sociologia. menos. Uma que eu estudei muito também foi geografia, principalmente geografia física, que é um pouco difícil. E nos outros conteúdos, mais para a parte de humanas da geografia, eu via uma videoaula assim um pouco mais curta e fazia questões. Agora, para esses conteúdos de geografia mais difíceis, como climatologia, que entra na física, rochas, essas coisas, geologia, eu via a aula e fazia muitas questões. Perfeito. E aí foi chegando perto da prova, você fez provas antigas? Eu fiz provas antigas, tipo, eu não fiz tantos simulados desses de cursinho, sabe, durante o meu ano. Mas só que chegando ali mais ou menos em setembro, eu priorizei toda semana, eu fazia uma ou duas provas antigas do Enem. Legal. Tanto PPL quanto o Enem regular. Uhum. Tá. E assim, deixa eu te perguntar, voltando nessa questão assim do começo do podcast, Sim, então você ia fazer enfermagem, por quê? isso. Tipo, desde quando pequeno, eu lembro que eu falava que eu queria ser médico. Porém, depois, assim, eu não conhecia ninguém que tinha feito medicina ou algo do tipo, aí eu acho que foi se perdendo. Aí, como eu gostava de enfermagem, era um curso que tinha lá, aí eu resolvi fazer. Só que durante a pandemia foi quando eu resolvi estudar mesmo, para passar em medicina. Aham. Tá. Então, assim, não tinha nenhuma referência, parecia distante, imagino. Isso, parecia distante. Principalmente na USP, muito distante. Tipo, nota de corte altíssima, mesmo nas cotas, tipo assim, as notas ainda são muito altas. E como foi assim para você abrir a cabeça para essa possibilidade? Foi só ver que tinha enfermagem na Federal da Bahia ou como Isso. foi esse processo? Tipo, aí eu, no meio do ano de 2020, eu tranquei, como eu disse, aí eu estudei uns 3 meses para o Enem 2020. E aí, com a minha nota, eu passaria em enfermagem na UFBA. E aí eu pensei, nossa, como eu passaria em enfermagem na federal? E eu estou fazendo enfermagem na particular, eu ainda poderia, tipo assim, deixar de pagar a faculdade e estudar na federal. E aí, como eu sempre quis ser médico, tipo assim, era um sonho de criança, só que ele foi se perdendo. Aí depois eu meio que eu fui pesquisando, aí eu gostei também da área médica. Aí foi aí que eu decidi, tipo, se eu passei em enfermagem, pode ser que eu passe em medicina também. E você decidiu Aí se foi indo, jogar assim? foi. Aí, no Enem, aí eu estudei um ano, fiz o Enem 2021, passaria em qualquer curso lá na UFBA,
menos em medicina. Tipo, aí eu decidi tentar mais um ano. E a sua família achou ótimo. Gostaram, tipo, é porque como praticamente ninguém tinha passado, eles tinham assim meio que uma mentalidade para garantir a vaga. Ah, vai fazer direito ou enfermagem meio que para garantir uma vaga. Mas eu falei que não, tipo, não dá para estudar muito quando você faz uma faculdade, estudar para o vestibular. O estudo fica muito confuso. Aí eu não quis ir e deu no que deu. Sim. Então, assim, o que mais você acha que foi importante? Você usava redes sociais? Como era? Usava. Inclusive eu procrastinava muito, principalmente no Instagram e YouTube. Tipo, eu não gosto tanto dessa ideia de cortar tudo. É bom você se controlar, deixar alguns momentos do seu dia livres para você fazer o que quiser, mexer na rede social, sair, mas eu acho que não precisa cortar, tipo, não precisa, esqueci a palavra, ser tão, esqueci, Tão tipo, rígido, não precisa ser talvez? tão rígido. O seu estudo não precisa ser tão rígido, tipo, é uma vida normal, vida que segue. Você tem que correlacionar as coisas. Ter vida social, ter o tempo para estudos, ter um tempo para sair, fazer exercícios físicos. Tipo, é uma coisa que você tem que correlacionar ali durante o seu dia. Eu não acredito muito nessa história, tipo, ah, vou ficar só estudando, ah, vou ficar só trabalhando. Eu acho que dá para conciliar essas coisas. Sim. Mas eu vou ser bem sincero, eu procrastinava muito, muito. É bom, Principalmente nas pessoal. redes sociais. É bom o pessoal ver que, assim, quem tá escutando, quem tá vendo, provavelmente também procrastina e fica se comparando com quem Sim. vem aqui e fala, eu não usava, eu É, abolia tudo. E agora é bom você vir falar aqui que procrastinava e mesmo assim deu é. pra passar em medicina na USP. Eu acho que não precisa. Tipo assim, você apagar todas as coisas, apagar suas redes sociais, tu pode diminuir o tempo de acesso a essas redes. Se você mexe 2 horas por dia, mexa só uma. Mas não precisa sair de vez. Eu acho que a rotina fica muito ruim se você só ficar só estudando, estudando, estudando. Eu acho que não vale a pena, sendo bem sincero. Sim, tá. E não sei, que mais? Vamos, me conta mais alguma coisa que foi importante, assim, na sua preparação. Ter a mentalidade que eu acho de que tudo é possível, de passar em medicina, por exemplo. Tipo, eu sempre tive esse pensamento. Durante o meu estudo, eu pensava, ah, são 180 vagas na USP, por exemplo, uma pode ser minha. Esse pensamento é muito interessante, de você saber que é possível conseguir algo tão difícil, que realmente é muito difícil. Tanto a USP, o FMG ou outra federal, por exemplo. Sim. É, eu acho que acreditar, né? Como que você vai É, estudar se você, no isso, fundo, acha que você está estudando para nada? Que no fundo, você acha que isso, não consegue. É muito difícil. isso. E uma coisa que eu acho muito interessante, tipo, você metrificar os seus estudos. Tipo, você está no início do ano, é bom você colocar quantos acertos você fez em tal simulado, em tal prova antiga, para no fim do ano você ter uma noção e você ver o seu avanço. Isso às vezes motiva muito, tipo, fala, ó, eu evolui tantos acertos em tantos meses. Isso é muito importante também. Sim. E qual que é o seu Instagram para as pessoas seguirem? É @Abraão Alcan. ALCA. Não, ALCAN. Sim, de Alcântara. Uhum, isso. Alcan de Alcântara, mais Abraão fácil, assim, Alcântara. para o Isso, pessoal achar. isso. Certo. E vale a pena, tipo, vale a pena persistir, buscar pela sua vaga. A USP é uma universidade muito boa. Inclusive, pode deixar ali o meu Instagram na descrição do vídeo. Quem quiser me chamar, pode me chamar no Instagram para ir conversando, para conversar sobre a USP, sobre a faculdade em geral, sobre preparação também. E, tipo, depois que você consegue, é muito bom. A faculdade é um pouco difícil, tipo, como toda faculdade, principalmente em medicina, pelo menos no ciclo básico, você tem aquelas matérias mais basilares mesmo, e tipo, mas é bom, é muito bom. Você está no curso que você sempre quis estar. Aham. E o que já aconteceu aí nesses meses de legal, assim? Vamos falar as coisas legais. O perrengue deixa para Legal. para depois.
Eu saio muito aqui. É que eu morava no interior e, tipo, eu sempre sonhei, eu sempre quis vir pra cidade, principalmente São Paulo, cidade grande. Então, tipo, aqui tem absolutamente tudo. Eu ando muito aqui, eu. Ah, eu ia falar uma coisa muito interessante. Tipo, eu sou de baixa renda. Aí eu consegui a moradia aqui da USP. Então, eu moro a uns 5 minutos da faculdade, pertinho também da Avenida Paulista. Então, aqui tem muita coisa para você fazer, muita coisa mesmo. Eu ainda fiz pouca coisa, mas eu pretendo fazer mais. Não, tipo assim, você vem do interior da Bahia pra São Paulo, que é o Isso, outro extremo. isso. É muita loucura, Tipo, muito diferente. completamente diferente, tipo metrô, ônibus, que lá não tinha. Então é uma nova realidade. Mas eu consegui me adaptar bem. Sim. Aprendi a ir nos cantos sozinho, tipo, eu achava que era meio perigoso. E tipo, eu não sei se vão ter algumas pessoas que realmente querem a USP. Eu acho que vão ter, não é? Às vezes as pessoas acham que São Paulo é uma cidade muito perigosa, muito violenta, e tipo, não é assim também. Aqui é uma região assim segura, pode vir para cá tranquilamente. A região da faculdade é uma região segura, muito boa. Você vai gostar muito. Eu, pelo menos, gostei. Sim, sim. É, região de Pinheiros, é muito Isso. legal, muito boa. E aí, você tá fazendo amigos, então tá morando Tô. com os colegas. Sim, sim. Já tem assim um grupo, tem as panelinhas da faculdade. Não, não tem jeito, né, para não existir essas panelinhas. Eu já tô na minha. E é Bom, muito bom, tipo, o interessante daqui da USP é que muitas pessoas que passaram aqui, às vezes abdicaram de estudar medicina em outra universidade só para tentar aqui, sabe? Então, você vê que são pessoas assim muito persistentes, são pessoas que realmente querem, tipo, não seria crescer na vida, assim, mas que estão propostas a aceitar os desafios, sabe? E aqui na USP tem muita gente inteligente, tipo, tem muita gente com muitos diferenciais aqui, muita gente formada, inclusive na turma de medicina, pessoas que fizeram engenharia física, química, por exemplo, engenharia civil, me desculpe. sim, sim. É uma turma bem heterogênea, isso Isso, isso, enriquece você ter. demais. E principalmente com o Enem, tipo, só da Bahia, que eu sei, tem umas 5 pessoas da minha turma. Só do estado da Bahia. Tem outros do Nordeste, Goiás, Espírito Santo. Tipo, o Enem abriu a USP para o Brasil. Porque quando você pensava na FUVEST, normalmente eram as pessoas da cidade de São Paulo, ou no máximo do estado, que faziam, não é? E, tipo, isso é muito bom. Eu acho que faz bem para a USP. Tem muita gente assim de fora. Aí você tem contato com muitas pessoas com diferentes realidades sociais, culturais da sua. Isso é muito bom. Sim, sim. Tá, então pra gente finalizar, que mais assim você acha que é legal falar? Pode ser tanto de mentalidade, como você falou, pode ser de técnica de planejamento. Eu acho que, tipo, ser persistente é isso, persistência, tipo, e ter coragem para abraçar os desafios, sabe? Estudar para o Enem, às vezes é chato, é ruim, para qualquer vestibular em geral. Mas eu acho que se você está estudando, é bom você ter essa mentalidade de que você pode conseguir, de que você pode estar na USP ou na UFMG ou em alguma outra universidade aí do seu sonho. Ter essa mentalidade faz uma diferença imensa. Pelo menos para mim fez. Aham. Ah, com certeza. Então é isso, muito Bom, obrigada tá bom. pela Obrigado. entrevista. Obrigado eu. Se você quiser ver o e-book com os assuntos que mais caem no Enem de graça, clique no link na descrição. É um match da TRI e incidência de matemática no Enem com a super estratégia de como estudá-los.